todos, meu nome é Joacir Sartor, gravando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Joacir Sartor, e hoje trazendo para vocês um trecho do livro da Joana de Ângeles, chamado Ser Consciente, que eu considero um livro excelente, sugiro para vocês lerem, que trata muito do trabalho interno que todos nós podemos fazer, o trabalho de se auto-aprimorar, de se dar de conta daquilo que a gente pode fazer para se melhorar e com isso ter uma vida mais harmônica, mais equilibrada. Joana de Ângeles, então, para quem não sabe, que não está familiarizado, é o espírito de uma na última encarnação, ela foi uma freira espanhola que foi morta durante a invasão de soldados numa guerra que ocorreu em 1800 e pouco, e desde então ela passou a trabalhar no plano espiritual, continuou a sua evolução, e agora mais recentemente, podemos dizer assim, passou a ser uma das mentoras do Divaldo Pereira Franco, médium espírita, que psicografou vários livros, inclusive esse. E nesse livro, então, ela fala de várias questões, como eu disse antes, relacionadas ao comportamento humano. E aí ela cita o seguinte: não há vitória sem esforço. Com a mente e a emoção tranquilas, experimenta-se o prazer transpessoal planificador, gerando campo para a capacitação intuitiva. Com ela, mediante o silêncio da mente e a calma dos anseios do corpo, o self, que é o próprio ser, a essência do ser, é penetrado em profundidade. E a sua percepção da realidade aumenta, facultando-lhe a conquista do conhecimento, a sabedoria que decorre da informação e da ação do amor, que o projeta em outras dimensões do espírito. Agigantando-se a consciência, o ser alcança a paranormalidade superior e interrelaciona-se com seres de faixas espirituais mais elevadas, vivendo no corpo e fora dele em plenitude. Então, isso aí eu já falei em outros vídeos, já comentei, mas é sempre bom reforçar a importância que existe em nós nos trabalharmos internamente. Me parece que esse é um dos pontos que a humanidade mais foge desse aspecto do trabalho interno, porque muitas pessoas já me perguntaram: eu gostaria de fazer projeção astral consciente, eu gostaria de estar consciente fora do corpo físico, eu gostaria de ter um contato mais pleno, mais vívido com o meu mentor, um mentor espiritual, eu gostaria de estar consciente quando fosse numa colônia espiritual para saber o que existe lá. Outros, eu gostaria de estar mais consciente e poder ir num centro intraterreno, estar consciente para ver e conhecer, toda essa estrutura sutil que existe nesses níveis superiores. Enfim, são vários gostaria de, Só que as pessoas se esquecem que para conseguir acessar, desde o seu próprio mentor ou mentor espiritual, acessar uma colônia espiritual consciente, fazer uma projeção astral ou mental consciente com os corpos mentais ou com o corpo astral, e a pessoa guardar essa consciência, que é o ponto mais importante, acessar também centros intraterrenos, é uma questão que exige a necessidade de estarmos bastante conectados com os níveis superiores, de conseguirmos estar o máximo possível elevados sempre. Não é só no momento que a pessoa vai fazer uma prece, a pessoa vai fazer uma meditação, que a pessoa vai se concentrar
circular uma energia, ou no momento que a pessoa vai fazer uma terapia holística, como ou qualquer tipo de terapia holística, a pessoa pensa assim, ou quando ela estiver frequentando um grupo espiritualista, um centro espírita, enfim, as pessoas pensam assim, agora eu vou me elevar, agora eu vou me concentrar, agora eu vou sintonizar com o plano espiritual superior. Isso não acontece, isso não existe, por isso que as pessoas se frustram, porque elas não conseguem se elevar quando elas se propõem a só aquele instante se elevar. Então, o que é necessário? A pessoa estar o máximo possível em harmonia, sempre. Eu sei que não é fácil, é um desafio para cada um de nós que está encarnado, cada um com seus problemas, cada um com seus desafios, suas dificuldades, mas é uma necessidade, então não existe milagre nesse sentido. Se eu tenho um padrão mental emocional, vamos botar em números, que é sempre, vamos dizer, na frequência 10, minha frequência mental é 10, então eu já comentei isso em outros vídeos, quem acompanha meu canal vai lembrar. Então se eu tenho sempre uma frequência 10, eu vivo todo o meu dia na frequência 10 e às vezes conforme se existe alguma incomodação, algum atrito, alguma desarmonia, eu baixo para 5, para 8, para 3, para 0 e depois lá pelas tantas eu consigo me recuperar e volto para o 10. Então qual que vai ser a média disso? Então a minha média vai ser menos que 10. Se eu fico oscilando nesse exemplo, claro, um exemplo bem simples, mas basicamente é isso, nossa frequência mental fica o tempo todo oscilando conforme que pensamos, conforme que sentimos, conforme que vivenciamos. Então se eu fico oscilando nesse exemplo simples de 0 a 10, a minha frequência mental, emocional vai ser uma média que é 5, 6, talvez 7. E o que acontece? No momento que eu quiser meditar, no momento que eu quiser me programar para durante o sono físico, no momento que eu vou dormir, me colocar à disposição no plano superior e me programar para ter uma projeção consciente, para mim lembrar de onde eu fui, o que eu fiz, com quem que eu me encontrei e ter essa consciência, ter essa lembrança nítida, eu teria que ter um padrão mais elevado do que 10. Porque para vocês terem uma ideia, as colônias espirituais, por exemplo, elas hoje em dia, devido às mudanças rápidas que estão acontecendo na elevação da frequência do planeta, elas têm uma média de frequência vibratória de 30 para cima, 30 kHz por segundo. Vamos colocar em termos, agora em termos de número bem exato, é 30 kHz para cima. Os centros intraterrenos, intraoceânicos, idem, até para mais, 40 kHz para cima. Para vocês terem uma ideia, as frequências Schumann normais no planeta, na ressonância, ou frequências Schumann, que eu já falei até em outros vídeos, se vocês olharem no meu canal, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre a ressonância, ou frequência Schumann. Para vocês terem uma ideia, a média normal da frequência Schumann é em torno de 7,83 kHz por segundo. Aliás, Hertz por segundo, não kHz. E então, se as colônias espirituais estão 30 Hz por segundo, a sua frequência vibratória para mais, os centros intraterrenos intraoceânicos 40 Hz por segundo a mais, a sua frequência vibratória. E se eu tenho a minha média de frequência, esse exemplo simples que eu dei de 8, de 7, talvez de 5 Hz por segundo, como é que eu vou conseguir, no momento que eu fizer uma meditação, no momento que eu querer fazer uma projeção astral, mental, consciente, então mesmo no momento de uma prece, eu vou me esforçar para me elevar, né?
quando estiver meditando também, eu vou me esforçar para me elevar. Eu vou procurar circular energia, eu vou procurar mentalizar um cenário, uma cena bonita no meio da natureza. Assim pelo menos eu faço quando eu medito, para justamente ir sintonizando com níveis superiores. E quando eu quiser também falar com meu mentor ou mentora, eu não posso simplesmente estar lá numa frequência 5, 8 e o meu mentor tem uma frequência mental emocional que é 30, 40, 50 Hz. Então vocês veem a incompatibilidade de frequência que nós encarnados trazemos no dia a dia e que não consegue, porque a gente não se dedica, né? Diga-se de passagem, a gente não se dedica. Não é que não seja possível, não é que a gente não consiga porque está encarnado. A gente não consegue porque o nosso padrão mental, emocional, vibratório é baixo, é denso. Então, claro, como eu disse antes, as pessoas têm as suas dificuldades, os seus desafios, as suas fraquezas, né, as suas fragilidades, mas é uma questão até matemática, né? Se o meu padrão mental, emocional, vibratório é geralmente baixo, o que vai acontecer? A minha média de frequência vibratória vai ser inferior para mim conseguir sair do meu corpo físico. Acessar, eu até posso acessar com os meus corpos sutis. Nós podemos ser levados pelos nossos mentores e mentoras durante o sono físico a uma colônia espiritual, a um centro intraterreno, talvez até um centro intraoceânico, que é mais difícil, porque a frequência é mais alta ainda. Mas podemos até ser levados, podemos até trabalhar lá, podemos até aprender coisas lá, podemos ser trabalhados lá, ter contato com outras pessoas, inclusive pessoas que já desencarnaram, mas trazer essa lembrança para o cérebro físico, quando a gente acorda, dessa vivência que ocorreu extrafisicamente, é o X da questão. Então a gente não consegue, o cérebro físico tende a bloquear essa vivência mais sutilizada, porque essa vivência mais sutilizada é incompatível com o que a gente faz ele vibrar. Então quem bloqueia é o cérebro físico. Então o fato de eu não lembrar não quer dizer que eu não fui, não quer dizer que eu não fiz algo de bom, que eu não contatei com seres maiores, que eu não contatei até com uma pessoa, um ente querido que tenha desencarnado e que está bem, que está se recuperando lá na colônia espiritual. Não quer dizer nada disso. O que quer dizer é que o meu cérebro físico está embotado de densidade, porque eu cultivo a densidade quando eu estou acordado aqui durante o meu estado de vigília. Então, está nas nossas mãos, se a gente quer ter um acesso mais pleno a energias superiores, a seres superiores, ter mais consciência, é uma necessidade que nós temos de trabalhar esse ponto, né? E assim ela continua colocando, assim alcança a iluminação, a bem-aventurança, que são as expressões máximas da felicidade. O encontro com a vida espiritual pujante se torna uma perene fonte de alegria, refletindo-se em todas as coisas e pessoas. A consciência, portanto, iluminada é a responsável final pela felicidade. No começo é apenas vislumbrada, intuída, até tornar-se realidade sem a necessidade de alienação do mundo. Todos os seres humanos têm direito à felicidade e devem fruí-la, desde as suas mínimas expressões às mais grandiosas em todo o painel da existência. Com a visão transpessoal da felicidade, tudo e todos devem ser vistos, sentidos e amados como são. A consciência os absorve com a sua estrutura. Não seja a felicidade, no entanto,
o resultado da indução externa ou de uma autossugestão, pois que se tornaria um engodo proposto e conseguido pelo inconsciente. A felicidade é, portanto, uma forma de viver, e para que se torne permanente, é necessário que seja adquirido um nível de consciência do espírito, e isto começa quando se descobre e se atenta para o que realmente se deseja da vida, além dos níveis imediatos do gozo, do prazer e do prazer. Então vocês veem que ela fala exatamente isso, né? que a necessidade de a gente se elevar não é para se tornar um santo aqui encarnado, ou uma santa encarnada, não é para a gente viver, como ela diz ali mesmo, assim, que tenha que se alienar do mundo material, né, das nossas atividades, né, que a gente tenha que viver como monges ou monjas no dia a dia, onde absolutamente nada nos irrita, absolutamente nada nos atrapalha, ninguém mais te incomoda, nada. Não é isso. A gente vive aqui, mas a gente se trabalha simultaneamente para adquirir como um objetivo a ser conquistado, né? A gente cria objetivos materiais, né? Comprar isso, comprar aquilo, conseguir aquele outro, enfim, fazer coisas, objetivos até para emagrecer, para mudar a alimentação, fazer uma alimentação mais saudável. Por que a gente não coloca essa meta de se manter elevado, né? De se manter em sintonia com os níveis superiores? E como ela diz ali, se a gente conseguir fazer isso constantemente, um estado de felicidade vai estar contínuo, vai ser perene, porque simplesmente a gente não está sintonizado com o mundo material. Vocês podem ver, o que mais desarmoniza a gente é o mundo material. O mundo material, todas as circunstâncias que envolvem o mundo material, e quando digo mundo material não é só coisas materiais, bens materiais, não é só dinheiro. Eu falo em mundo material, é o envolvimento com a vida material, o dia a dia, com as pessoas que convivem com a gente, com o trabalho que a gente exerce, com a lida com as familiares, com os amigos e com os inimigos também. Isso é tudo mundo material. Então, se a gente conseguir se manter mais elevado, menos sintonizado, menos identificado com o mundo material, a gente com certeza vai conseguir ter mais harmonia, mais equilíbrio, mais paz, mais elevação, e aí a gente passa automaticamente a sintonizar com os níveis superiores, vai ter lembrança das projeções extrafísicas, vai ver e sentir o próprio mentor ou mentora, eventualmente vai se conhecer um pouco de uma colônia espiritual, de um centro intraterreno, e isso inclusive eu falo no livro que eu estou prestes a lançar, está praticamente finalizado, e até provavelmente semana que vem eu vou gravar um vídeo falando sobre ele, para vocês terem uma noção do que é o livro, se interessa para vocês, e porque tudo isso é fundamental, né? Faz tudo parte da nossa vida. Então a gente tem a opção de sintonizar com o mundo material, problemático, em constante crise de todos os aspectos, ou a gente sintonizar com o mundo espiritual, transcendente, os seres mais evoluídos que nós, mais inteligentes que nós, mais amorosos que nós, e deles receber toda essa energia superior, deles receber toda essa influência superior que vai trazer um estado de felicidade maior. Ou continuar sempre na sintonia da densidade, dos problemas materiais, das dificuldades materiais, das frustrações materiais, dos incômodos materiais, e ficar sempre com o padrão baixo, acarretando bloqueios de energias que começam a gerar problemas de saúde, que vão piorando, 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 e as pessoas vão nos médicos,
As pessoas tomam remédios e não melhoram, porque elas nunca se elevam, elas nunca se libertam de si mesmas, do próprio ego. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês meditem sobre o assunto, porque é algo importante, né, para todos nós. Se gostaram do vídeo, cliquem lá no gostei, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo, onde estarei falando de mais algum outro assunto. Até mais!